Nós então vamos dar continuidade ao que nós já vimos falando. Crie espaço para Deus. Então, nós estamos nessa série falando exatamente sobre isso, de criar espaço para Deus. Agora, nós podemos criar espaço para Deus? Nós devemos criar espaço para Deus. E é isso que nós temos buscado o entendimento nele, para que, através da sua palavra, nós façamos aquilo que agrada a ele, e aquilo que faça com que ele venha a... Nós cooperamos com ele, para ele realizar um milagre, realizar aquilo que nós carecemos. E nós somos privilegiados. Nós, todos nós, a Igreja do Senhor é privilegiada. Por que nós somos privilegiados? Eu gostaria de ler com vocês Isaías, no capítulo 6, no versículo 5. Eu não botei na tela, mas diz assim a palavra: então disse eu, Isaías falando, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você entende bem, Isaías, um profeta messiânico, um homem que teve uma unção e ele teve experiências maravilhosas com o Senhor. Mas no dia que ele teve uma experiência, e lá no versículo 1 fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aquilo para ele foi um impacto tão grande, mas por um único motivo. Porque Isaías, apesar de ser um profeta, ele não era uma nova criatura. Como eu e você, hoje nós somos nova criatura. A condição que nós temos é muito melhor do que a condição que o próprio Isaías tinha. Ele, quando ele viu ao Senhor, ele teve esse impacto todo, assim, logo eu que sou homem de lábios impuros, quando hoje nós temos consciência que o Senhor veio habitar em nós através do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós somos diferentes. Por isso, nós somos um povo que é mais do que vencedor. É essa experiência que nós temos de viver a cada dia, de nos posicionar quem nós somos em Cristo Jesus. Quem é que assistiu aquele filme A Forja? Muita gente assistiu. Tem uma cena ali no final em que aquele rapaz, o personagem do filme chamado Isaías, ele pega uma espada muito grande e muito pesada, aquela espada, que, na verdade, a espada é um símbolo da palavra de Deus, é a representação da palavra de Deus. E quando ele pega aquela espada, até aqueles outros vêm ajudá-lo, porque ele sozinho não conseguia apoiar todo aquele peso daquela espada. Mas eu fiquei pensando o seguinte, aquela espada, até ela tomar aquele formato, ela passou por uma forja, ela passou por um processo. E como é que é esse processo para você forjar uma espada até ela tomar a forma de uma espada? Aquilo é aquecido a aproximadamente 1000 graus e depois é levado para uma bigorna e, na base da martelada, é sendo colocada num determinado formato. Nós estamos passando por um processo. Eu e você estamos passando por um processo. Então, a dificuldade, o problema que você está enfrentando é um processo, e no final você vai tomar uma forma segundo um propósito que Deus tem para a tua vida e para a nossa vida. Individualmente, para cada um de nós, nós estamos sendo preparados para cumprirmos um propósito de Deus. E esse propósito, na tua vida e através da sua vida, ele vai se cumprir. Mas nós temos de estar nos conformando, nós temos de entrar
nesse processo. Mas é um processo de vitória. Não estamos convidando você a entrar num processo e ninguém diz, e nós não podemos falar, que nós somos isentos de passar por situações. Mas as situações que nós estamos passando, essas situações, elas têm um propósito vindo dos céus para a nossa vida. E é para melhorar, é para que nós venhamos a melhorar. Então, com isso, nós estamos criando espaço para Deus trabalhar em nossa vida. Eu falei que nós somos privilegiados, né? Porque nós estamos, como falei, nesse processo. E nós somos privilegiados. Por que eu estou dizendo isso? Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 39, está um pouquinho pequeno, eu não sei se está dando para vocês lerem. Mas a palavra diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Está falando aqui exatamente dos profetas da velha aliança. Todos aqueles que obtiveram um bom testemunho, tiveram experiência, ele não, contudo, a concretização da promessa não houve. Por quê? Por haver Deus provido, planejado, coisa superior a nosso respeito. O plano não foi encerrado através da vida dele. Eles cumpriram um propósito, mas esse propósito estava apontando para mim e para você. Como diz no versículo 40, por haver Deus provido, isso é, planejado, coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles não foram aperfeiçoados para que nós venhamos a ser aperfeiçoados. Esse foi o plano, esse é o plano, esse é o propósito de Deus. E nós não podemos perder as oportunidades. Voltando a falar de futebol, não falo mais de Botafogo, não. Chega. Já dei muito ibope para Botafogo, chega. Mas quando um atacante, lá no futebol, quando ele tem uma chance de avançar para fazer um gol, a bola foi lançada para ele, ele encontra um corredor em que a defesa está meio distraída, meio aberta, ele vai em direção ao gol. O propósito dele é atirar no gol, é em direção ao alvo, é em direção a um propósito. Nós todos estamos indo em direção a um único propósito, a Cristo Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. É para Ele que nós estamos correndo. Dentro desse processo todo tem um propósito. E esse propósito, eu e você estamos correndo. Nós sabemos disso, numa guerra, mas nós estamos partindo já do lugar da vitória, porque a vitória já foi conquistada por nós, por Jesus na cruz do Calvário. Então, nós já partimos da vitória. Claro que nós estamos em guerra, em batalha, mas nós já saímos como mais do que vencedores. Então, nós estamos caminhando para avançar. Amém? Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, e na parte inicial do versículo 2, a palavra nos diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos. Repara bem, quem se desembaraça sou eu e você. Nós é que temos de nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Repara bem, corramos com perseverança. Não pode ser, vou dar uma corridinha. Não, você vai continuar. Mas tá difícil. Continua. Não, mas a barreira é muito alta. Continua. Deus vai dar uma solução para essa situação que você está enfrentando, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta. Tem uma carreira proposta. Nós não fomos largados no mundo
ao léu, ao acaso. Não, Deus tem um propósito. E esse propósito foi estabelecido ainda no ventre da nossa mãe. Tinha um propósito estabelecido. Se você lá não entendeu, não estava entendendo até hoje, mas saiba que Deus tem um propósito e ele já está estabelecido. Os teus dias, os nossos dias, já estão escritos no livro de Deus. Então, o que nós temos de fazer? É como o povo fez no deserto, andar embaixo da nuvem. Enquanto o povo estava embaixo da nuvem, era vitória. Eles caminhavam. Claro que eles poderiam ter feito aquele caminho, saída do Egito até entrar na Terra Prometida, era uma questão de 11, 15 dias no máximo. Levou 40 anos. Por quê? Porque o povo não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Na verdade, nós entendemos isso tudo. É plano de Deus, para que, se eles tivessem aceitado, não teria chance para nós. Então, dentro de um processo, de um plano de Deus, nós estamos hoje, nós somos muito mais felizes do que todos aqueles profetas da antiga aliança, porque nós estamos ainda cumprindo um propósito de Deus até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas tem uma forma, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Para nós nos desembaraçarmos, nós não podemos ter dois pensamentos. Eu falei aqui na pregação anterior que na física tem um princípio que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ou sai um para entrar o outro, senão não dá. Se você vai botar um copo aqui, você tem de tirar esse, porque não vai ter espaço para o outro copo. Então, ao mesmo tempo, não pode ocupar. Assim também o pensamento do homem. Nós não podemos ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Ou você pensa de uma forma correta, baseado na palavra de Deus, ou você vai pensar de uma maneira fora da palavra de Deus. E aí só tem uma referência para nós, é a palavra de Deus. Se pensar da forma como Deus quer que nós venhamos a pensar, e nós sabemos que quando nós pensamos, nós agimos. Ninguém age sem pensar. Primeiro você pensa e depois você age. E essa ação que você toma a partir de um pensamento, você vai fazendo aquilo dentro de uma constância. E essa ação que você toma se torna um hábito. E aquele hábito que você formou, ele vai formar o teu caráter. E o teu caráter vai definir para onde você vai. Então, é tão simples quanto isso. Tudo começa no pensamento. O propósito de Deus vai se cumprir, mas depende do que você está pensando. Então, nós não podemos ter dois pensamentos ao mesmo tempo na nossa mente. Ou a gente pensa assim, ou pensa assado. Mas vamos pensar assim, de acordo com a palavra de Deus. Amém? E quando eu falo de pensamentos, eu não estou falando de pensamento necessariamente pecaminoso. Existem muitas distrações, existe muito pensamento humano que a gente até acha que aquilo é o que Deus quer, mas, na verdade, nem sempre o que nós achamos, pensamos, é a vontade do Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, na parte B, todas as coisas me são lícitas. Paulo falando, né, para a igreja de Corinto. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então é lícito, mas olha, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, porque pode ser lícito, pode não ser conveniente para mim. Então ele diz, olha, nem todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É lícito,
Mas é de acordo com a palavra? Se tiver de acordo com a palavra, nós vamos continuar. Amém? Então, o que nós queremos dizer é o seguinte: nós temos de pensar no que nós estamos pensando, a cada pensamento nosso. Nós não podemos nos distrair. Nós temos, assim, é uma frase que eu botei para você, nós temos de pensar no que nós estamos pensando. Não deixe o pensamento livre, sabe? Daqui a pouco eu estou distraído e voei. Não deixa voar, não. Traz ele, sabe? A obediência a Cristo Jesus. Traz o pensamento à obediência em Cristo Jesus. Então, não pode ficar pensando aéreo, não. Está de acordo com a palavra, vou firmar nisso. Aí está a minha vitória. Cuidado com pensamentos oportunistas. A gente, muitas das vezes, tem algumas atitudes, isso é importante, sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês, até é bom falar pela internet, que alguém pode me ajudar. Eu comprei um medicamento, comprei pelo aplicativo de uma farmácia. Mas eu fiz a compra, mas era para pegar na farmácia fisicamente. Mas não sei o que aconteceu, que aquilo veio ser entregue na minha casa. Eu disse, eu vou sair, não vou estar em casa, não sei o quê. Vou fazer uma coisa, eu vou cancelar essa compra. Eu não quero que me entregue, eu quero ir pegar na farmácia. Um remédio baratinho, R$30. E aí, o que aconteceu? Cancelei o pedido. A farmácia foi e estornou o pagamento que eu tinha feito pelo Pix através do aplicativo. Só que, passaram-se 3 dias, chegou lá na portaria e entregaram o remédio. E aí eu fiquei com o remédio de graça. Quer dizer, eu paguei, me restituíram o valor que eu paguei, mas como aquele é um serviço, eventualmente, deve ser terceirizado, a empresa terceirizada atrasou, mas em algum determinado momento chegou lá, entregou na portaria, daqui a pouco está o remédio que eu comprei lá. E agora eu quero devolver o dinheiro, isso está me incomodando, eu não sei como fazer. Entrei no aplicativo, como é que eu faço para estornar o estorno? Eu não sei fazer. Estornar o estorno é complicado. Eu, pelo menos, não sei fazer. Eu estou querendo uma ajuda de alguém para devolver o dinheiro lá para eles que foi indevido, tá certo? Mas é isso. Então, às vezes, nós pensamentos que, não, pegar um clipezinho lá no trabalho, não é pelo fato de um valor irrisório, grande, maior, pequeno, é o coração. Como é que está a nossa posição? E confesso a vocês, não é demagogia, não, eu estou incomodado com isso, tenho falado com a Nenê, eu tenho de devolver esse dinheiro, não sei como é que eu faço. É tudo online, a gente não fala fisicamente com mais ninguém, e aí é pelo aplicativo, um negócio muito, muito complicado. Se alguém souber aí, me dá uma dica depois. Então, cuidado com esses oportunismos, sabe, que aparecem, são meio perigosos. Eu falei aqui, na outra pregação, eu falei de um pássaro, né? E esse pássaro é um oportunista. Ele é chamado de parasita. Por que ele... Quem esteve aqui viu até um filme, mas não vamos repetir, não. Mas o parasita, ele é um pássaro que ele não tem um trabalho, não quer ter o trabalho, não tem o trabalho de fazer um ninho. Então, ele anda por lá, aí tem um ninho ali que já está pronto. De preferência que já tenha ovos dentro dele, ovos que já estão sendo chocados lá pela mãe daqueles ovinhos que foram colocados ali. E aí, o que ele faz? Ele vai e coloca os ovos dentro daquele ninho, é um oportunista. O que acontece? E vai embora. A mãe depois some, ela não é aquela ali. Aí ela vai embora
e nunca mais vai saber. Mas a mãe dos ovinhos vermelhinhos, que estão pequenininhos aí, ela vem normalmente, naturalmente, e vem chocar e continua chocando. Ela já tinha iniciado o processo, né? E ela foi pegar alimento, foi se alimentar, para voltar, para continuar. Aí vê aquele ovo maior lá dentro, mas ela continua chocando, da natureza dela, né? Ela fazia isso, ela continuou chocando tal coisa. Só que, quando esse ovo ele eclode, é um pássaro muito maior do que aquele pequenininho. O que ele faz? Para ocupar espaço, ele é grandão, é daquele ninho, joga todos aqueles ovinhos do outro passarinho original fora, matando toda aquela criação. E ele toma conta daquele. É isso que o inferno tenta fazer na minha vida e na tua vida. Não vamos dar brecha para o oportunismo do inferno, de vir querer colocar na nossa mente pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Vamos reagir, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Vigiai e orai. Nós temos de estar vigilante em oração o tempo todo. Tem uma frase que se diz aí no mundo, né, que mente vazia é oficina do diabo. Então, quando a gente está com a mente vazia, ou quando o ninho está meio abandonado aí, o inferno vem para tentar preencher aquele lugar. Tá bom? Então, não podemos deixar crescer em nós, no nosso pensamento, pensamentos que não sejam pensamento de Deus. E aí eu trouxe mais uma foto, que esse pequenininho aí é aquela mãe daqueles ovinhos originais. Olha a proporção que já tomou. Esse pássaro que entrou ali indevidamente, ele é muito maior do que aquela raça daquela que colocou os ovos. E ela continua alimentando. Nós não vamos alimentar o inferno nas nossas vidas, com pensamentos, com atitudes, com concessões, porque ele vai se agigantar, ele vai crescer, ele vai chegar a um ponto que ele vai fazer alguma coisa ruim para você, e quando ele faz para você, ele está tentando também acabar ou influenciar na própria família. Então, nós temos de ter responsabilidade com tudo aquilo que nós fazemos, com o que nós falamos e com aquilo que nós pensamos. Eu e você não vamos dar oportunidade para que o inferno venha crescer na nossa vida. Esse é um propósito. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos ter, como eu falei, dois pensamentos, bons e ruins ao mesmo tempo. Lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 11, por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Não dá. Uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água amarga. Há uma recomendação que Pedro fala, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, sede vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge. Ele está sempre ao derredor do ninho. Ele quer uma oportunidade, ele quer avançar, ele quer ocupar, ele quer se aproveitar de oportunidade. Mas eu e você não vamos dar oportunidade para que o inferno venha a tomar atitudes na nossa vida. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas na minha vida e na tua vida, nós não vamos dar oportunidade para que isso aconteça. Nós temos de ser
racionais, nós temos de ser maduros. Sabe, a nossa vida espiritual não é uma vida que a gente vive flutuando, não, nós temos de ser racionalidade em tudo que nós fazemos, no que nós pensamos, no que nós agimos, nós temos de ser maduro nas coisas espirituais. Há uma batalha na nossa mente, não tenha dúvida disso, a batalha existe, ela vai continuar existindo. O que para nós, ou para o homem, é algo até racional, pode ser algo sem sentido algum para Deus. Nós temos isso na própria palavra. Vamos lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 22. Repara bem, Pedro, o apóstolo Pedro. E lá no versículo 22 de Mateus 16, diz assim: Pedro, chamando à parte, chamou a Jesus à parte e começou a reprovar a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Quando Jesus tinha dito: olha, eu tenho de ir para Jerusalém, lá eu vou ser julgado, eu vou ser crucificado, lá os anciãos, lá eles vão fazer isso, fazer aquilo comigo, para que eu morra, para que eu seja sacrificado realmente lá em Jerusalém. E Pedro: não, Senhor, e longe de ti, de forma nenhuma, tenha compaixão de ti mesmo, isso de modo algum te acontecerá. E lá no versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro estava crente que estava defendendo ao próprio Senhor Jesus, estava sendo usado pelo inferno para impedir ou desestimular ao Senhor Jesus Cristo de cumprir o plano que ele veio na terra para cumprir, que era se sacrificar, se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. Mas por um pensamento racional, natural de Pedro, ele tentava falar com o Senhor para impedir que ele fizesse aquilo que estaria simplesmente, e era a intenção do inferno, de colocar aquele pensamento na cabeça de Pedro, para que ele, influenciado, ele pudesse também influenciar o Senhor Jesus Cristo. Mas, glória a Deus, que o Senhor foi até o fim. Ele tinha um propósito, e esse propósito foi cumprido, e nós podemos hoje agradecer, glorificar ao Senhor. Não é esse negócio de tenha compaixão. O único que já teve compaixão foi Deus. Deus já se compadeceu do homem quando entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. A religião fala muito desse negócio de tem que estar compadecido com isso, com aquilo. Não, é levantar as pessoas, sabe? Eu e você precisamos ter algo que nos coloque para cima e que diga: não, essa situação que você está passando, Jesus já venceu na cruz do Calvário. Não é para a gente se compadecer, claro, nós temos de ter misericórdia e, quando tiver ao nosso alcance, ajudar as pessoas, mas não incentivar para que elas continuem numa situação cada vez mais de deficiência, de dificuldade. Pelo contrário, ajuda, mas levanta, ajuda, mas põe de pé, e mostra qual é o caminho que nós devemos andar, que aquela vida também tem de andar. Eu já falei isso na outra pregação, é um cabo de guerra, né? O homem, na verdade, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. O espírito está pronto, a alma fica no meio, é um cabo de guerra. E tem a carne, que não se converte nunca. E essa luta é permanente. O espírito querendo puxar para um lado, a carne para o outro, e a alma no meio. Nós precisamos ter uma mentalidade renovada na palavra para resistir e ser equilíbrio. Nós temos de ter equilíbrio. O Senhor nos deu espírito de ousadia, mas também nos deu espírito de equilíbrio, de moderação. E nós temos de exercer isso. Mas tem uma coisa, é importantíssimo: guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos.
Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cuidado com as raposinhas. Cuidado, sabe, porque só um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Anota essa frase. O espaço que nós criamos para Deus é proporcional à nossa busca por Ele. Então, nessa série que nós estamos falando sobre criar espaço, crie espaço para Deus. Então, isso é proporcional. Nós vamos criar espaço à medida em que nós buscamos por Ele. Quanto mais eu busco por Ele, através da palavra, eu vou criar espaço para que Ele venha trabalhar em minha vida e através da minha vida. E uma última frase que eu gostaria de deixar com vocês. Somos nós que abrimos ou não espaço para Deus operar em nossas vidas. Então, a decisão é nossa. A cada dia nós temos de decidir. A cada dia é uma responsabilidade nossa. E a vida é feita de decisões. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Quando você sair daqui, em cada amanhã, quando você acordar, o que você vai fazer para criar espaço para Deus? Tudo isso está na nossa mão. Nós somos equilibrados, nós somos maduros e nós temos exatamente a medida daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Vamos orar então, vamos nos colocar de pé.